Bom, pessoal, nesse terceiro bloco, como nós já anunciamos, eu vou conversar com o Dr. Giovanni Pereira. O Dr. Giovanni já é um convidado especial da gente sempre, né? Ele trabalha com a medicina nuclear, é uma pessoa que tem divulgado bastante, né, os tipos de cintilografias. Nós vamos falar hoje especificamente sobre a cintilografia do coração, mas eu pedi para ele primeiro, né, doutor, vamos explicar para o nosso telespectador o que é a cintilografia. É muito bom estar com você mais uma vez, Silvana, e com todo o público, né, da Saúde em Evidência. A cintilografia é um dos procedimentos que a gente realiza na medicina nuclear, é um procedimento diagnóstico. Medicina nuclear é uma especialidade da medicina que utiliza radiofármacos para fins diagnósticos e terapêuticos. O que são radiofármacos? Radiofármacos são substâncias radioativas, radioisótopos, unidos a fármacos já conhecidos. A união desse radioisótopo com o fármaco produz um radiofármaco que vai manter as características físicas do radioisótopo, que é emitir radiação, e a característica biológica do fármaco, que é se concentrar em algum órgão, em algum sistema do corpo humano. Então, com esse radiofármaco, a gente consegue estudar algum órgão, algum sistema, algum aparelho do corpo humano. Não apenas estudar, com esse radiofármaco é possível também tratar algumas doenças. Vamos falar então da cintilografia, que é o uso diagnóstico do radiofármaco. Quando usamos o radiofármaco para fins diagnósticos, normalmente nós produzimos imagens. Essas imagens recebem o nome de cintilografia. Por que cintilografia? Grafia, o estudo gráfico da cintilação. Cintilação é o que acontece dentro do aparelho quando o aparelho filma um paciente que tomou um radiofármaco. O radiofármaco é administrado ao paciente, o paciente é posicionado dentro ou abaixo do aparelho e o aparelho vai enxergar a posição do radiofármaco. O aparelho não emite radiação, é diferente dos aparelhos da radiologia. Na medicina nuclear, a gente capta a radiação. O aparelho ele adquire imagens produzidas da radiação que vem do próprio paciente. Primeira pergunta que assim, o público faz quando a gente fala que o paciente vai tomar um medicamento radioativo será que isso é perigoso? Tem risco? Estou correndo risco? Radioatividade na hora vem na cabeça. Assusta todo mundo. Então, não é igual nas histórias em quadrinho que a radiação vai causar mutação, não. A radiação é uma radiação, como ela vai ser colocada especificamente no órgão-alvo, naquele que a gente quer estudar, então o nível radioativo para fim diagnóstico é mínimo. Em algumas cintilografias, o paciente ele fica exposto à radiação equivalente a 1/10, ou seja, 10% da radiação de um raio-x simples de tórax. É quase nada. Porque para fazer um raio-x simples de tórax, nós precisamos jogar radiação suficiente para atravessar o tórax inteiro do paciente e imprimir uma imagem negativa no filme, que é colocado posteriormente ao paciente. No caso da medicina nuclear ou da cintilografia, não, a gente usa uma quantidade radioativa muito pequena, usualmente bem baixa. Um dos exames, ou uma das cintilografias que desperta muito interesse e curiosidade do público é o que a nossa querida Silvana mencionou, a cintilografia de perfusão miocárdica. Mas antes da gente falar da cintilografia do miocárdio, do coração, né, fala para mim quais são as cintilografias que são possíveis de fazer e depois a gente fala especificamente da de coração. Então a gente pode fazer cintilografia praticamente de tudo, né? Desde que o paciente esteja vivo, é possível fazer uma cintilografia nele. Quando eu pego um iodo radioativo e administro para o paciente bebe esse iodo. Como ele é um radioisótopo do iodo, então, do ponto de vista físico, ele emite radiação e do ponto de vista químico, ele se comporta exatamente como o iodo que tem no sal de cozinha, aquele iodeto de sódio do sal de cozinha. Então, o paciente ele vai beber um pouquinho dessa solução iodada, é um líquido muito parecido com o soro fisiológico, ele bebe e 24 horas depois nós vamos filmar o pescoço desse paciente. O que nós vamos ver 24 horas depois? Exatamente, nós vamos ver as partes da tireoide que captaram o iodo. Onde houver células tiroidianas funcionantes ou trabalhando, elas vão captar esse iodo. Onde houver célula que não está funcionando, que não está trabalhando, então não vai haver captação. Então 24 horas depois, quando eu vou filmar o pescoço do paciente, eu vou ver, se for uma tireoide normal, eu vou ver a captação exatamente no formato da tireoide, aquele formatinho de borboleta no pescoço, captando de forma difusa, uniforme, homogênea em toda a área tireoidiana. Se as células não captaram o iodo, existe a possibilidade ou uma boa probabilidade de serem células indiferenciadas, ou seja, células que perderam a capacidade de sintetizar o hormônio tireoidiano.
Isso significa que existe uma chance maior de se tratar de um nódulo maligno. Não é um exame específico para isso. Ele vai dizer que o nódulo é frio, portanto ele deve ser estudado. E é o que o endocrinologista ou cirurgião de cabeça e pescoço vai fazer com uma punção biópsia. Esse caminho que é feito, né, com esse fármaco para o coração, ele vai fazer também, ele vai passear ali dentro para poder mostrar para você o que está acontecendo com o coração. Vamos chegar nesse criador, que eu falo que o coração está dando tanto trabalho, né, o pessoal anda infartando assim demais, e a gente sabe que ele pode ser feito também como prevenção, né, doutor? É interessante você ter mencionado isso, porque as estatísticas mostram que nos últimos anos tem aumentado o número de mortes por doenças cardiovasculares. E das mortes gerais, as doenças cardiovasculares respondem por aproximadamente 1/3 delas, tanto na cidade de Uberlândia, como no estado de Minas Gerais, como no Brasil. 1/3 das mortes, em geral, são por doenças cardiovasculares. Isso faz com que a população se preocupe bastante com o coração e, naturalmente, a medicina nuclear ela tem um papel muito interessante também na prevenção primária do infarto. É prevenir o infarto antes que ele aconteça. Consegue ver se a pessoa está propensa ao infarto. Exato. Quando o cardiologista ou o clínico identifica um paciente com mais de 3 fatores de risco, ele se vê diante da necessidade de fazer uma avaliação de maior sensibilidade para diagnosticar o paciente que já está desenvolvendo a obstrução, né, das coronárias, já está desenvolvendo a doença aterosclerótica. Quais são os métodos que permitiriam ao cardiologista ou ao clínico identificar esse paciente que está correndo risco de ter um infarto? Então, desde os mais simples até os mais complexos, mas no grupo de métodos não invasivos a gente tem aí o teste da esteira, tem o ecocardiograma de estresse e a cintilografia de perfusão miocárdica, que seria o método não invasivo de maior sensibilidade para identificar essa população. Como é que a cintilografia identifica esse paciente? Então a cintilografia, como a gente mencionou, é um método funcional, ela vai identificar uma função. Mas que função do coração nós vamos estudar? Não é a função do coração, nós vamos estudar a função da coronária. A coronária é aquela artéria que leva sangue para o músculo cardíaco. O coração é uma bomba e essa bomba, formada por músculos, ela precisa ser irrigada, precisa ser nutrida. Então o músculo cardíaco ele é nutrido por 3 principais coronárias. E essas coronárias, quando elas começam a adoecer, elas podem diminuir a quantidade de sangue que elas permitem passar. Elas diminuem a irrigação sanguínea no território sob responsabilidade dela. O que a cintilografia de perfusão miocárdica faz é exatamente isso. Dizer se as coronárias estão trabalhando bem, se elas conseguem irrigar bem todo o coração, ou se existe no coração alguma área mal irrigada. Se existe essa área, onde ela está, qual é a extensão dela, qual é a severidade do defeito de irrigação que nós estamos identificando. É basicamente isso que a cintilografia faz. Como? Mapeando a irrigação sanguínea no coração em 2 momentos. A cintilografia de perfusão miocárdica faz um estudo de perfusão do paciente em repouso, e aí nós vemos como é que está a irrigação sanguínea em todo o músculo cardíaco com esse paciente em repouso. Depois esse paciente é submetido a um estresse, ou um esforço físico, que leva o paciente a uma frequência cardíaca máxima ou submáxima, ou estresse farmacológico, uma medicação vasodilatadora que, teoricamente, vai produzir um aumento do fluxo sanguíneo nas coronárias saudáveis. Mas se a gente tem alguma coronária doente, essa não vai ter um aumento no seu fluxo sanguíneo, essa não tem reserva vascular. E aí o território irrigado por essa coronária doente, na fase de estresse, vai mostrar um defeito de perfusão. Esse é o paciente que está correndo risco de ter um infarto. Qual é o risco desse paciente? Depende do que nós vamos estratificar dos defeitos encontrados. Pacientes com defeitos pequenos, de pequena extensão, um único defeito, de baixa severidade, é o paciente que está com a doença na fase inicial. É o paciente ótimo para tratar de forma não invasiva, fazendo mudança no estilo de vida, fazendo correção daqueles fatores de risco que são contornáveis, que são evitáveis. Agora, se o paciente já tem um defeito extenso, ou de maior severidade, ou mais de um defeito, esse paciente está correndo risco moderado ou alto. Esse é o paciente que talvez não consiga resolver o seu problema só com a linha não invasiva. Esse paciente talvez vá precisar de um tratamento invasivo. Esse é o paciente ideal para ser encaminhado para a intervenção, para o cateterismo, para avaliar a possibilidade de fazer uma angioplastia ou dar seguimento aí na condução do caso. Essa é a aplicação principal da cintilografia na população que ainda não teve um infarto. É identificando ou estratificando essa população. Quem é baixo risco e trata clinicamente, e quem é alto risco e vai tratar de forma invasiva.
Bacana, gente. Olha, eu sou de uma família cardíaca séria, eu já fiz a cintilografia com o Dr. Giovanni, a gente tem que prevenir, né? E a gente tem que procurar realmente estar bem, ter qualidade de vida, mas principalmente prevenção. Às vezes a gente reclama demais que está com problema tal, mas acaba deixando de lado, né? Cuida do outro e acaba não cuidando da gente. Eu quero agradecer demais a sua participação aqui hoje. O assunto ainda corre, né, doutor Giovanni? A gente fica aqui horas para poder falar. Mas assim, muito obrigada de coração mesmo, tá? Eu agradeço muito a você, telespectador da Band Triângulo. Gostaria de agradecer de novo aqui o Rodolfo Godoy, que veio de São Paulo, se dispôs a estar aqui conosco para falar sobre a programação neurolinguística, né, e qual é a função dela na sua saúde. O Dr. Augusto Borges, né, que falou sobre a rinite, e o Dr. Giovanni, que a convite veio aqui falar mais uma vez sobre cintilografias. E a gente sabe que tem a óssea, tem a dos rins, tem vários tipos de cintilografia que pode proporcionar para vocês um bom assim diagnóstico preventivo para você se cuidar um pouco mais. Eu fico muito feliz de tê-los aqui hoje e eu volto na próxima semana com mais convidados. Sempre muito bem-vindo quem for estar aqui conosco. Saúde em Evidência fica por aqui. Um bom domingo para você e até a próxima semana. Se Deus quiser, eu vou estar aqui para falar com você sobre saúde. Até lá!